Bom dia a todos e a todas. Enquanto a Natália compartilha aí, né, a nossa apresentação, eu quero parabenizar e dar as boas-vindas, né, a, a vocês, a CEDU, sejam bem-vindos. A gente tem grandes e bons desafios pela frente, né? A nossa apresentação, como a Fátima falou, né, a gente espera que seja um momento mesmo de conversa, descontraído, né, de troca, e, enfim, que seja bastante produtivo. Então, a gente está aberto, né, às perguntas, vocês se sintam bastante à vontade para fazer as perguntas, para interagir com a gente. A gente separou essa apresentação em três blocos. A gente vai falar um pouco da nossa estrutura organizacional, né, do que é a secretaria, assim, dar um panorama geral. A gente vai falar do nosso planejamento estratégico, chegando até o ponto de projetos, né, das ações, e apresentar para vocês também a parte de processos e finalizar com o portal, o nosso portal, né, apresentar aí o portal da educação para vocês. Nath, eu acho que não está no formato de apresentação. Eu vou compartilhar de novo, então, porque aqui para mim está aparecendo como se tivesse. Só um minutinho. Vou tentar de novo. Agora foi, André, ou não? Não. Aqui, uma pessoa colocou que estão vendo os slides, não está no formato. Então, está vendo os slides, mas não está no formato de apresentação. Só um minutinho, então, vou tentar de novo. A pessoa até colocou aqui F5. Natália, eu acho que na hora de apresentar, né, que você clica, você vai ter que colocar a guia ou a janela da apresentação do PowerPoint. Entendi. Deixa eu fazer de novo, porque eu acho que eu fiz essa. O meu computador está aparecendo como modo apresentação mesmo. Novo. Agora Agora foi. Obrigada. Deu certo. Então, pessoal, e só relembrando, então, né, que a gente vai fazer uma dobradinha, eu e a Natália, para fazer essa apresentação para vocês. Eu inicio aqui falando da nossa estrutura organizacional, né? Ô, Nath, você pode passar para mim, por favor? Passo sim, só está um pouquinho lento. Os desafios do mundo digital, né, gente? Exato, eu estou passando aqui, ele não passa, né? Não passou. Oh, meu Deus. Está na primeira página ainda. Olha, você já tem aí o nosso contato, telefone. Eu posso mandar a apresentação para alguém do Cefop para ver se consegue? Porque, de fato, aqui está travando e ele não passa no computador que eu estou. Isso, eu consigo pegar aqui, eu acho. Espera aí. Ivna, está na página da formação. Isso. Oh, Eu vou entrar aqui olha na página só, da formação. Ivna, Oi. porque a gente fez uma pequena alteração em razão do planejamento que ainda está acontecendo, né? A gente fez algumas alterações na apresentação, seria importante pegar essa. Nath, eu não sei se você Sim. consegue compartilhar, até aí no chat, acho que não consegue, né? Deixa eu ver. Deixa eu passar Consegue, acho que consegue sim. Consegue? Acho que eu consigo aqui, vou compartilhar um minutinho só.
bom até que o pessoal já pega O atualizado, isso. né? É. Acho que eu acabei compartilhando só com você. Foi? Chegou? Mas eu posso compartilhar Não, depois geral também. não chegou não. Vê, compartilha no geral. Aí, agora sim. Show. Vou tirar minha tela daqui, então. É bom que está chegando mais gente. É, deixa eu só... Meu Deus. Andréia, essa Oi. apresentação, ela foi atualizada na sala, viu? A segunda versão que vocês enviaram, ela está na sala da formação, então todos têm acesso. Ótimo. Tá certo. Agora foi, pessoal. Isso, Agora ótimo. deu. Então, a gente já pode ir lá para a página da apresentação mesmo, né? Isso. Eu já vi que a letrinha aqui vai aparecer pequena para mim, já vou colocar ela também disponível aqui para mim do lado, se precisar ler aqui alguma coisa. Então, gente, desculpa, tá? Isso é trabalhar no serviço público, a gente passa por perrengues e vai arrumando as soluções, e é assim que a gente vai levando, né? Mas, enfim, a gente trouxe aqui o que traz a Lei Complementar 390, né, de quem é a Secretaria da Educação. Pode voltar. Uai. Espera aí, só um minutinho. Só um minutinho. Voltar? Isso, aí. Cabe a Secretaria da Educação, ele é um órgão substantivo, a gente presta serviço diretamente ao cidadão, né? Isso que significa ser um órgão substantivo, né? E cabe a gente formular e implementar políticas públicas, né? Garantir o direito à educação, o acesso à permanência, né, dos estudantes, promover uma educação nos diversos níveis, etapas e modalidades, né? Eu não sei se vocês já estão familiarizados com isso, mas a gente a gente presta, né, o serviço do ensino fundamental, dos anos iniciais, dos anos finais, do ensino médio, na modalidade da educação de jovens e adultos, do tempo integral, enfim, a gente tem uma diversidade de modalidades, né, e níveis. Também é atribuição nossa avaliar os resultados da educação básica, né? Então, a gente tem as avaliações externas, e tudo isso são coisas que vocês vão ver no dia a dia. Passou um monte. Então, vocês vão ouvir falar nas escolas, né, da aplicação do PAEBs, das avaliações externas, né, das provas do SAEB, isso tudo cabe, embora o SAEB, né, seja uma prova no âmbito federal, mas ela acontece também dentro da escola, né, e a gente tem essa participação. Também cabe a gente... Sumiu a apresentação, estou continuando falando aqui. Espera aí que o pessoal está reclamando que a apresentação está saindo pequena, eu não sei porquê, eu vou tentar apresentar de novo. Tá, só um minutinho. Mas pode comentar, André, sem problemas, tá? Então a gente a gente ainda está no primeiro slide,
no primeiro slide, né? E também é atribuição nossa reduzir as desigualdades, e quando a gente fala em reduzir as desigualdades, é desigualdade de aprendizagem, desigualdade de raça, de gênero, né? Então, vocês vão ver mais para frente nos nossos projetos que isso está sempre presente, né? Aumentar a qualidade de serviços prestados à sociedade, né? Uma educação de qualidade, o que está previsto no currículo, que ele seja passado para os nossos estudantes, garantir que isso esteja ao alcance deles, né? E responder aos principais desafios educacionais, né? Que são muitos desafios, mas eu quero destacar aqui o fluxo e o abandono, né? As questões relacionadas a fluxo e abandono, que hoje eu acho que são os grandes desafios aí para a nossa rede. Meu Deus. Aí vamos esperar aí o segundo slide, a gente já pode... Tá difícil aqui. Ei, Vina, quer me mandar a apresentação para eu tentar aqui? Espera aí, só um minutinho. Quem foi que pediu? Na verdade, eu não vi quem foi que pediu. Tati. Tatiana, cadê você, Tatiana? Tô aqui. Se quiser me mandar. A apresentação está aí. Está no chat, né? O que eu consigo colocar... Espera aí, deixa eu ver se... É só isso aqui, ó. Aí ele vai... Vocês estão conseguindo ver a tela inteira? Sim, agora sim. Agora tá foi, sim, tá ok. Agora tá ok. Ah, Tá ótimo. perfeito agora. Então vamos lá, podemos ir, graças a Deus. Vamos para o segundo, então. Para o segundo slide. É esse? O segundo, pode passar. Esse? Isso. E aí, a gente traz aqui para vocês, gente, o tamanho do nosso empreendimento, né? O que a SEDU é em números? Nós somos 406 escolas, nós temos 207 mil estudantes ativos. No início do ano, esse número é muito maior, né? Nós temos 21 mil profissionais, né? Estou aqui arredondando. E a gente tem um orçamento de 3,1 bilhões, o orçamento anual, né? Esse foi o orçamento de 2022. Então, esse é o tamanho do nosso empreendimento. Eu não sei se vocês tinham noção do nosso tamanho, né? Do tamanho que é a secretaria. E por que a gente traz isso, sim? É importante que vocês entendam que vocês são parte desse processo, né? Então, assim, nós somos um todo, e vocês são parte desse todo, e parte fundamental, né? Todas as partes aí, elas exercem um papel muito importante. E aí, pode passar para o próximo slide. E aí, na Lei Complementar 390, né, ela traz a nossa estrutura organizacional, e uma coisa assim, que eu gosto de frisar é que, normalmente, as pessoas usam assim, não, porque lá na SEDU, né, se referindo à unidade central. A SEDU, se você pegar a Lei Complementar, a SEDU é Unidade Central, Superintendência e Escolas. Nós todos somos SEDU, né? Que é dividida nessas três áreas, né? E as superintendências, nós temos 11 superintendências regionais, né? Depois vocês têm acesso a esse mapinha, eu acho que é interessante, né? Até porque provavelmente vocês... Provavelmente não, né? Com certeza vocês terão contato direto, né, com as superintendências, né? É importante vocês conhecerem isso. Nos sites e no portal, tem todo o detalhamento de quem são os superintendentes, né? Eu acho que é importante depois vocês darem essa navegada para conhecer
toda essa estrutura em nomes, né? Quem são essas pessoas? Aí pode passar também. E aí, vou falar assim brevemente, porque ontem eu soube, né, que vocês já conversaram com os subsecretários, né, mas é para vocês entenderem, assim, ter uma contextualização geral do nosso organograma. E aí a gente traz aqui ele resumidinho, depois vai abrindo também, não entrando em todos os detalhes, porque são, pelo que eu já apresentei inicialmente, né, o que é o tamanho da secretaria. Então, assim, é muito grande, né? A gente tem uma estrutura muito robusta, né? Então, aqui a gente tem o secretário da Educação, a gente tem 4 subsecretarias, né? Que vocês, eu acho que conversaram ontem, tiveram esse momento com os subsecretários, né? A Subsecretaria de Educação Básica, SEB, a Subsecretaria de Planejamento e Avaliação, a SEPLA, com Marcelo Lema, né? A SEB com André Aguso, a Subsecretaria de Administração e Finanças com o Josivaldo e a Subsecretaria de Suporte à Educação, a SESI, com o Alexandre. Aqui eu não entrei no detalhe, né, de assessoria, mas a gente lá, né, o ELP, o Escritório Local de Projetos e Processos, a gente está ligado ao secretário, né, a gente é um órgão staff, né, uma área staff dentro da secretaria, então a gente presta suporte a todas as subsecretarias, a gente é ligado diretamente ao secretário, né? Da mesma forma que a gente tem a assessoria de comunicação, a gente tem a assessoria jurídica, a assessoria de relações institucionais, enfim. E eu não entrei nesse nível de detalhe, né, mas que posteriormente vocês podem fazer essa busca e tem isso mais detalhado no próprio site, né? Aí pode passar. E aí, falando de forma... Deixa eu tirar aqui só um minutinho. Falando aqui de forma breve, né? A SEB, ela é a responsável pela política pedagógica, né? Ela que pensa as políticas que têm um impacto direto na sala de aula, né? Digamos assim. E então, na SEB tem 3 assessorias, né? Que tem a assessoria da educação em tempo integral, né? Que é responsável aí pelas políticas relacionadas ao tempo integral, às escolas de tempo integral, a assessoria de educação especial e a educação e assessoria de currículo, né, de educação ambiental e currículo. São assessorias porque elas estão presentes em todos, elas são transversais, né? Transversais a todas as gerências que tem na SEB. Então, a gente tem a gerência de ensino médio e educação profissional, a gente tem, que é outra novidade aí para quem está ingressando no serviço público, né? Seja bem-vindo ao mundo das siglas, né? Então, vocês vão ouvir falar da GEM, GEIF, GESIC, GEJA, né? A GEM, que é a Gerência de Ensino Médio e Educação Profissional, a GEIF, de Educação Infantil e Ensino Fundamental, a Gerência de Educação do Campo Indígena e Quilombola, a GESIC, né? E a Gerência de Educação de Jovens e Adultos, né? E a SEB orienta as superintendências, né, no campo pedagógico e, às vezes, tem também uma interlocução direta aí com as escolas. Aí pode passar. A SEPLA, tem como atribuição, né, tem a parte de normas e procedimentos, tem a parte de matrícula, tem a parte de reordenamento da rede, né, o planejamento da rede física, né, as avaliações externas, essa apresentação aqui está faltando... Essa apresentação aqui, eu estou com medo de não ter sido atual, tá? Está faltando aqui a gerência de avaliação, de estatística e informação, né?
que é a que trabalha com o censo, né? Que vocês aí têm uma interlocução também, vão ter uma interlocução muito grande com essa gerência, né? E as formações, né? Que vocês já estão experimentando aí logo de entrada. Podemos passar. A SESI, ela é a parte de suporte às demais, toda essa parte de suporte, né, tanto das escolas quanto da parte administrativa, né? Então, a gente tem a alimentação escolar, o transporte, a parte de mobiliário e equipamentos, né? A manutenção da rede física, as obras, né? A parte de limpeza e conservação também, e de vigilância, né? Os serviços de vigilância. Então, a gente tem a gerência de serviços terceirizados, a GEST, que cuida da parte de limpeza e conservação e de vigilância. A GAI, que é a parte de transporte, que é a gerência de apoio escolar, né? Que é a parte de transporte e alimentação escolar, e a GERF de rede física. A GAI também dos equipamentos, né? Toda essa parte de equipamentos. Aí pode passar. A CEAF, ela é responsável aí pela parte orçamentária, financeira, administrativa, né, da secretaria, também da secretaria, né? Ela também é uma subsecretaria muito robusta, né? Vocês vão ter contato com elas, com a CEAF, porque todo o recurso que chega, né, nas escolas por meio da CEAF. Então, a gente tem a gerência de orçamentos e finanças, a gente tem a gerência de prestação de contas, né? O recurso que vocês recebem, depois vocês vão ter certamente acesso, né, a essas informações mais detalhadas, né, do projeto, que é o dinheiro que vai direto para a escola, né, que tem toda essa prestação de contas. A gerência de contratos e convênios, né, todos os contratos, todas as nossas aquisições, né, isso feito pela GECOM. A gerência administrativa, a GEAD, que cuida de toda a parte administrativa, de veículos, né, de transporte, de conservação dos prédios, né, isso até do controle aí das energias, de gastos de energia, isso tudo acontece por meio da GEAD. A gerência de gestão de pessoas, a GEGEP, né, que também vocês já tiveram contato com elas, né, certamente, com essa gerência aí, né, ao ingressarem aqui na CEDU. E a gerência de tecnologia e informação, que também tem, né, um impacto importante aí nas escolas, né? Por fim, aí pode passar. Por fim, eu vou falar aqui rapidamente, né, do que é o Escritório Local de Projetos, Processos e Inovação, o que é a gente, né? Na estrutura, né, organizacional. Como eu disse, a gente é ligado diretamente ao secretário, a gente elabora e acompanha o plano estratégico da secretaria, e aí a gente trouxe até esse desenhozinho, né, o governador, a Secretaria de Estado da Educação, o gabinete do secretário, né, essa assessoria de projetos estratégicos e o ELP, né, que nós somos essa assessoria de projetos estratégicos. Depois que a gente faz, né, o plano estratégico da secretaria, que eu vou apresentar de forma detalhada para vocês em seguida, a gente define os projetos e programas que são estratégicos para o governo, né, para a gente colocar em prática, para a gente para a gente alcançar os objetivos que foram definidos no plano estratégico. E esses projetos que são estratégicos, eles são acompanhados pelo governador, né? Muitos deles são acompanhados pelo governador e de forma sistemática. Então, nós somos a área que
coordena esse monitoramento, né, que consolida essas informações e passa essas informações para a Secretaria de Planejamento, né, que é quem vai munir o governador das informações, né? E aí, assim, contextualizando, né, colocando vocês nesse grande projeto que é a CEDU, essas informações que a gente trabalha, elas nascem na escola, né? E daí a importância de quando a gente manda, né, dos sistemas estarem alimentados de forma correta, né? No momento que vocês fizerem a matrícula, do cuidado das informações da matrícula, do cuidado das informações que são colocadas no censo, das planilhas, né, que eventualmente a gente vai pedir de informação, porque quando a gente não tem as informações no sistema, a gente precisa recorrer ainda a algumas informações em planilha. Então, essas informações elas são essenciais, porque além de munir vocês, né, de dados para a tomada de decisão dentro da própria escola, ela chega ao nível do governador, entendeu? Ela é crucial para a tomada de decisão das grandes políticas do Estado, entendeu? Então, assim, por isso que eu gosto de frisar que todos nós somos parte importante desse processo, né? E aí a gente precisa ter muito cuidado, assim, uma coisa que a gente gosta de frisar, né? Depois a gente vai falar de processos, assim, porque acabei de apresentar para vocês, né, a estrutura organizacional toda separada em caixinhas, né, toda fragmentada, mas quando a gente for falar de processos ali na frente, a gente precisa entender o todo, né? A gente precisa entender que a gente não trabalha em caixas, né? Que a gente, na verdade, trabalha por completo, né? A secretaria ela não pode ser fragmentada. A apresentação desapareceu, gente. Retornou aqui. Voltou, né? E aí, finalizando essa primeira parte, pode passar? Né, as principais atividades do ELP. E aí eu trago aqui a elaboração de diagnósticos, né? Esses diagnósticos que a gente elabora são todos realizados com os dados que vocês produziram, né? Que nascem na escola, né? A gente estrutura novas ações e projetos, né? A gente tem um papel de assessorar as áreas, as diversas áreas, né? Que produzem as políticas nessa estruturação dos projetos. E aí, quando a gente estrutura os projetos, a gente pensa nos indicadores, a gente pensa nos modelos de monitoramento, né? É importante que os projetos eles sejam monitorados, que eles sejam acompanhados, para a gente poder promover as melhorias, né? A gente pensar sempre em melhoria contínua, e a gente tomar as decisões de ou a gente continua, né? O projeto está trazendo resultados, os resultados esperados, né? A gente define as metas, daí a importância, né, da gente fazer esse acompanhamento. A gente também tem, né, essa atuação na implementação de metodologias ágeis de gestão. Ano passado, a gente promoveu alguns cursos, né, oficinas, na verdade, né, nessa área, e 2020, ano passado não, gente, eu já estou falando ano passado, mas foi esse ano ainda, né? E a gente tem a proposta também para 2023, né? E mapeamento, desenho, redesenho dos fluxos e atividades, né, da secretaria, a gente também tem essa atividade de processos, e o apoio no uso do eDocs, né? Na verdade, o ELP, né, o I de inovação, o eDocs a gente apoiou na implantação desse projeto, né? Existe o setor de protocolo, que é o responsável pelo eDocs,
mas a gente ainda dá o suporte, né, no sentido de implementar essa inovação no governo. E aí eu finalizo aqui a primeira etapa da nossa apresentação. Eu não sei se apareceram perguntas aí. Bom, não, pode falar, Ivna. Não, eu ia falar que em relação ao conteúdo até agora, não. Mas aproveitando, pessoal, que não é pelo site do Cefop que vocês acessam o curso, é pelo site do SGF. Então, deixei aí um tutorialzinho no comentário para vocês acessarem. Os slides estão disponíveis lá no curso, tá joia? Então, acho que a gente pode continuar, Andréia. E aí, se tiver alguma dúvida, a gente anota aqui. Tá joia. Eu já vi, gente, eu peço desculpas, né? Eu vi já um errinho aqui na apresentação, que ficou faltando, né, lá no organograma da CEPLA, a gerência de estatística e informação, né? Então, a gente vai fazer essa correção, tá bom? E aí, então, eu quero... antes de iniciar aqui, eu vou pedir novamente, né, a participação de vocês, né, que tragam aí as perguntas e as dúvidas, enfim, que a gente está aqui disponível, aproveitar esse momento para a gente trocar aí informações, né? E aí eu vou falar do plano estratégico da SEDU. O plano estratégico, até essa razão assim, da gente ter mudado a apresentação, porque nós estamos na fase de elaboração do plano, né? Então, o mapa estratégico que vem em seguida, ele acabou de sair do forno, né? O planejamento, ele iniciou desde agosto, né? A gente tinha um plano que era 2019, 2022. Em agosto, a gente iniciou a elaboração, esse processo, né? O planejamento, ele é um processo, a gente iniciou esse processo. Em novembro, a gente teve um momento com os subsecretários, com a equipe gestora da secretaria, para definir a identidade visual, a identidade institucional da secretaria, né? Definir os objetivos estratégicos, mas ele, assim, está saindo do forno, ele nem está finalizado ainda, né? A gente ainda tem alguns caminhos aí pela frente. Mas, enfim, o plano estratégico, ele é elaborado para o quadriênio 2023-2026, né? Ele está em consonância com o Plano Nacional de Educação, com o Plano Estadual de Educação, com o programa de governo, né? Tinha dado uma escurecida aqui na... Ele apresenta aqui, ele já traz, né, o programa de governo e também os objetivos de desenvolvimento sustentável, né, do Pacto Global, que foi assinado, né, o governador recentemente pactuou, né, que é um pacto global da ONU, e também está em consonância aí com o nosso plano estratégico, né? E nesse processo que eu falei que iniciou em agosto, né, a gente fez a revisão da identidade institucional, da missão, visão e valores da secretaria, né? A gente definiu os objetivos estratégicos, finalísticos, gerenciais e de suporte, que eu vou apresentar para vocês, né? Vai haver ainda, né, esse momento de priorização dos projetos estratégicos para definir quais são os projetos que vão ser monitorados sistematicamente pelo secretário e pelo governador, e a gente vai estabelecer os indicadores e metas, né, para monitoramento tanto do plano quanto dos projetos, né, e dos programas prioritários. E aí a gente pode passar. A construção do plano, ela partiu de 3 perguntas, né? Da onde estamos, aonde queremos chegar e como chegaremos lá,
né? O Aonde Estamos foi o momento que a gente fez um diagnóstico da educação como um todo, né? Considerando diversos aspectos, levando em consideração os nossos pontos fortes, fracos, né? Fazendo a análise SWOT para quem conhece, né? Que é a gente identificar as nossas fortalezas, as nossas fraquezas, né? As oportunidades e ameaças do ambiente externo. E aí a gente chegou ao mapa estratégico, né? Que ele resume esse primeiro momento do planejamento, né? E esse mapa, ele orienta, assim, é importante frisar, que ele orienta não só o secretário, né, ou os subsecretários, ele tem que orientar as escolas também, né? Isso é importante que vocês tenham ali na parede da escola, né? Ele realmente, assim, ele é o nosso guia, né? E aí o mapa, ele traz dando, né, segmento aí, onde estamos, a gente fez o diagnóstico, né? Aonde queremos chegar é a nossa missão, a nossa visão, os objetivos estratégicos, nossos valores, né? A missão é a razão de ser da secretaria, né? Por que a secretaria existe? Ela existe para assegurar o direito à educação integral, por meio do acesso, da permanência e da aprendizagem com sucesso escolar e inclusão, né? O sucesso escolar, ele é a aprendizagem na idade certa, né? Que, trazendo aquela questão que eu falei com vocês, do fluxo, né? Que isso, para a gente, ainda é um desafio, né? Para a nossa rede. A visão é a nossa visão de futuro, né? É o que a gente... como que a gente quer ser reconhecido, né? Então, a CEDU, ela quer ser reconhecida como uma referência nacional na educação pública. E a gente já é, tá? Isso eu acho que vale falar aqui, a gente já em relação, né, aos demais estados, o que não quer dizer que a gente chegou no mundo ideal, né? Todos sabem o tamanho do desafio que é a educação para o Brasil, né, todo, considerando ainda toda essa situação de pandemia. Então, assim, mesmo com esses desafios, a gente ainda é uma referência nacional, né? Então, assim, a gente tem boas avaliações, a gente tem boas gestões responsáveis, né? Então, a gente está num caminho, e a visão, quando se define uma visão, não é porque ela é utópica, porque ela é possível, né? E é por isso que ela fica, e ela tá tão explícita assim, né, no nosso mapa estratégico. E aí os objetivos estratégicos finalísticos são aqueles que dizem respeito à nossa... Eles têm um impacto direto no nosso público, né? Alvo. Então, são realmente aqueles que têm um impacto direto na escola. E aí eu vou ler aqui, né, para vocês, vou dando algumas explicadas, né? O primeiro, que é o fortalecer e desenvolver políticas voltadas à promoção da equidade e da inclusão, com foco em raça, gênero, mitigando as desigualdades educacionais, né? E aí vocês vejam que lá embaixo, nos valores, vai aparecer a gestão democrática, a equidade, cultura de paz, inovação e integridade. Isso daí, o tempo inteiro, vocês vão ver aqui nos objetivos, na nossa visão, na nossa missão, né? Então, são palavras, os valores são o que é importante para a gente, né? E isso tem que permear em todos os níveis da secretaria. Então, assim, eu dei esse passo para trás aqui falando dos valores, mas é porque nos objetivos vocês vão ver os valores refletidos, né? Recompor as aprendizagens utilizando práticas e metodologias inovadoras em todas as etapas de ensino e modalidades da educação básica.
E aí, essa recomposição da aprendizagem, a gente pensa em qualidade da aprendizagem e recompor o que a gente enfrentou, né, em razão da pandemia, né, que as aulas foram suspensas, alguns estudantes ficaram com parte defasada do currículo, né? Então, isso aí é um objetivo nosso, assim, que a gente precisa recompor a aprendizagem desses estudantes, né? Implementar políticas de inclusão e fomento à cultura digital por meio de acesso às tecnologias e aos recursos educacionais inovadores. Né? Mais uma vez, a gente falando em inovação. Então, vejo que a inovação está bem, né, presente aí no nosso plano estratégico, né? Fortalecer a educação integral, possibilitando o desenvolvimento dos estudantes em suas dimensões intelectual, social, emocional, física, cultural e política, promovendo a cultura da paz, a cultura de paz, na verdade. A cultura de paz também é um valor essencial para a gente, né? Ele também está presente e ele precisa permear, né, todas as nossas ações. E aí a gente vai para os objetivos estratégicos gerenciais, né, que estão relacionados mais aos processos internos, né, eles são mais de gestão. E aí a gente tem a garantia de gestão inovadora com foco no uso de tecnologia. Vocês vão ver, gente, a inovação ela realmente está presente, né? É um desejo, ele está muito presente também no programa de governo, né? Esse governo ele vem com a inovação muito presente em várias áreas, não só a educação, né? Se vocês tiverem, não sei se já acessaram, né, o programa de governo para 2023, 2026, né? Vocês vão ver que isso está muito presente, né? Aperfeiçoar a comunicação e a integração interna e externa de forma transparente, assertiva e com linguagem acessível a todos. Comunicação assim, é um grande gargalo, e aí não é só da educação, não é só da SEDU, é um gargalo de qualquer organização, né? É um desafio tremendo, mas aí eu quero dar destaque à questão da integridade, sabe? A transparência. Então, vocês que estão nas escolas, né? De que forma que vocês podem tornar os atos, os dados transparentes, né? Para as famílias, para toda a comunidade escolar, isso é muito importante e é um valor também, né, da nossa secretaria, da SEDU. Fortalecer o regime de colaboração com entes federados de forma recíproca. Isso aí também é algo que já vem, né? O nosso regime de colaboração, a Natália vai apresentar mais para frente, vai falar, né, do Pacto pela Aprendizagem também, é um projeto grande do governo, de apoio aos municípios, da gente pensar o estudante, não o estudante da rede estadual ou o estudante da rede municipal, mas o estudante capixaba, né? Porque o estudante que hoje é da rede municipal, amanhã ele é da nossa rede, né? E a gente tem um interesse do Estado, né? A gente não tem um interesse particionado, né? Só da nossa rede. A gente quer crescer em conjunto, né? Aprimorar as estruturas e mecanismos de governança, gestão estratégica e gestão do conhecimento. E aí, assim, para vocês, né, eu queria reforçar essa parte da gestão do conhecimento, né? A troca de informações, o compartilhamento de práticas, né? Isso é muito importante. Vocês possivelmente devem ter aí já criado um grupo de WhatsApp, então essa troca, né? E aí a gente pensar numa forma estruturada também, né, de compartilhar esse conhecimento e manter o conhecimento, né? Para que as informações não sejam perdidas, né, ao longo do tempo, que a gente consiga construir uma história, que a gente consiga construir uma memória. Então, isso é muito importante. E os objetivos estratégicos de suporte, né, a gente tem, são mais está relacionado mais à parte de apoio, né?
E aí entra a parte de infraestrutura, prover soluções tecnológicas alinhadas às necessidades das unidades administrativas e escolares, garantir a valorização e promover o desenvolvimento integral dos profissionais da educação, né? E aí vocês já são parte, né, das ações, modernizar a infraestrutura das unidades escolares e administrativas, propiciando ambientes adequados, acessíveis e seguros. E aí, eu vou finalizar aqui essa parte para poder passar para a Natália entrar na parte de projetos, que aí vem a pergunta de como chegaremos lá, né? A gente pensou nos objetivos, né, que é aonde a gente quer chegar, né? Esses são os nossos objetivos estratégicos, e como que nós vamos chegar lá, né? E aí, esse como são os nossos projetos, são os nossos programas, são as nossas ações. Aí, antes de abrir para a pergunta, que eu espero que estejam, que venham as perguntas, né? Eu vou passar para a Natália para falar um pouquinho dos programas, projetos e ações. Bom dia, pessoal. Vocês puderem passar, por favor, o slide? Obrigada. Então, gente, falando um pouquinho dos programas, dos projetos e das ações, a gente tem aí as diretrizes pedagógicas, que são um documento que a gente organiza todos esses programas, projetos e ações para cada ano. São as diretrizes pedagógicas do ano de 2023, que vocês vão encontrar aí no portal da educação. Então, aqui eu vou falar de forma breve, mas vai estar bem mais detalhado nesse documento. Ele vai exatamente fazer como a Andrea falou, né, nos dizer como a gente vai conseguir alcançar esses objetivos que a gente propôs no mapa estratégico. E essas diretrizes pedagógicas, elas vão orientar as nossas ações, né, ali na Sedu Central, até as ações das escolas. Então, vocês vão ver que vão estar escritos, né, os programas, projetos e ações com os responsáveis, as gerências que são responsáveis pela gestão desses projetos, programas e ações. Também o público-alvo, qual é o objetivo de cada um dessas ações, as atribuições de cada um dos níveis da secretaria, desde a Sedu Central, passando pelas superintendências e chegando às escolas. Então, ele é um documento norteador também para a gente durante todo o ano. Pode voltar, isso, pode deixar aí mesmo, obrigada. Eu vou falar brevemente de alguns programas e projetos que a gente realiza, mas vocês podem ver isso mais detalhadamente no documento, e tendo alguma dúvida também, pode entrar em contato com a gente ou com as gerências que são responsáveis também, como vai estar indicado. A gente vai ter o programa de fortalecimento da aprendizagem, que é um programa para o público do segundo ano do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio. Ele tem o objetivo de mitigar essas desigualdades de aprendizado em língua portuguesa e matemática, e daí vocês já veem que os objetivos desses programas e projetos, isso já conversa com o que a Andrea apresentou lá dos objetivos finalísticos. A gente também tem o programa Escola do Futuro, que é para fortalecer, né, e promover essa cultura digital dentro da escola, impulsionando as metodologias inovadoras, as metodologias pedagógicas inovadoras, o uso de tecnologia também dentro das escolas. Isso a gente já vinha fazendo em algumas ações, e nesse momento de pandemia a gente ainda viu a necessidade e a importância ainda maior de se promover essa cultura digital. Então, esse é um programa que em 2023 vai começar em algumas escolas, da maneira que ele está sendo pensado agora, né? E ao longo do ano ele vai sendo expandido para toda a rede. A gente tem também o programa Sucesso Escolar. O Sucesso Escolar ele aparece na nossa missão, lá no mapa estratégico, né, na ideia de que proporcionar e promover o aprendizado dos estudantes na idade certa, mas a gente tem na rede aqueles estudantes que já estão em distorção idade série. Então, a gente pensou nesse programa, né, de sucesso escolar exatamente para auxiliar nessa equidade de aprendizagem. Então, através desse programa que é para esse público a gente vai, o objetivo é proporcionar essa progressão de aprendizagem desses estudantes.
A gente tem também a APOI, né, que é a Ação Psicossocial e Orientação Interativa Escolar, que é uma ação super importante dentro da secretaria. A gente tem um núcleo lá dentro da sede central e tem também os profissionais da APOI nas superintendências, que dão um suporte mais direto às escolas também. É super importante porque ele vai orientar as escolas quanto às demandas psicossociais que acontecem nas escolas. A gente tem também o programa de enfrentamento ao racismo nas escolas, também pensando na equidade, conversando também com o que está relacionado àquele foco em raça e gênero também que a gente colocou e pensou lá no mapa estratégico, né, quando a gente foi fazer o planejamento estratégico. E esse programa, o objetivo dele é construir mesmo essa educação antirracista no Estado. Ele tem várias ações dentro dele, dentre elas, incluir a temática de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena no currículo. Dentre outras ações também que são desenvolvidas ao longo do ano, sobre o direcionamento também da GESIC. A gente tem o NEAP, que é o Núcleo Estadual de Apoio Pedagógico e Inclusão Escolar. Os NEAPs, eles são estruturas de apoio de apoio para a implementação de políticas de inclusão. Então, ele é um programa muito voltado para os gestores escolares, para quem está dentro da escola, os professores, o corpo pedagógico, enfim, para todas essas pessoas que estão dentro da escola, com ações de formação relacionadas à inclusão e também o compartilhamento de materiais de apoio. A gente tem o PAS também, que foi o que a Andrea mencionou anteriormente, que é esse regime de colaboração do Estado com os municípios. Dentro desse programa, ele tem várias ações voltadas ao apoio da gestão mesmo, repassando metodologia para os municípios que apoiam na gestão e no alcance das metas educacionais das escolas municipais também. Então, a gente repassa esse conhecimento. O compartilhamento também de materiais, né, de materiais pedagógicos para o município. A gente compartilha também as avaliações, né, diagnósticas para poder apoiar o município também nesse sentido de pedagógico, de diagnóstico para melhoria da aprendizagem. E também na parte de infraestrutura infraestrutura e suporte, que está relacionado muito ao repasse também de investimento para os municípios, né, repasse financeiro, que os municípios podem... pode voltar um pouquinho, que eu já estou quase acabando. Obrigada. Que os municípios, eles podem adquirir transporte, mobiliário, e auxiliar, dinheiro que pode ser utilizado para obras nas escolas também. Tem a parte de premiação das escolas também que está dentro desse programa, então a gente faz essas premiações para escolas com boas práticas e para o apoio de escolas também que precisam melhorar seus índices educacionais. Então, tem tudo isso dentro desse programa. Então, de uma maneira geral, foram alguns dos programas, vocês vão ver que dentro desse documento tem muitos outros programas, projetos e ações que vão ser como a gente vai atingir esses objetivos estratégicos. Eu só quis passar por alguns, assim, que vocês vão ouvir falar bastante, ter muito contato, enfim, mas tem outros também que vocês podem conferir nesse material. Aí pode passar, fazendo favor. A gente abre para pergunta agora, então, Andréia? Eu acho que podia finalizar assim, com o circuito, né? Porque o circuito é a gente colocar o nosso plano no âmbito da escola, né? Então, tá Lembrando bom. que não são todas as escolas, né, que contemplam, né, o circuito. Natália e Andréia. Oi. Então, tem uma perguntinha no chat aqui, que diz o seguinte: o Odair pergunta qual caminho ou canal, caso alguém queira apresentar algum projeto ou traduzir um dos projetos para a compreensão dos alunos e responsáveis. Vocês podem ajudar? Eu não sei se eu entendi a pergunta do eu também não entendi. Mas assim, se é para estruturar um projeto no âmbito da escola, a gente pode ajudar, né, enquanto escritório de projetos, né? E hoje a gente já produziu, a gente tem uma cartilha ensinando a estruturar um projeto, né? Isso aí no âmbito da escola. Quanto à sugestão, o nosso canal está aberto, pode mandar
e-mails, as sugestões são sempre bem-vindas, né? E aí pode ser por meio de e-mail, ou se ele tiver as dúvidas também, para estruturar um projeto, as dúvidas que tiver, precisar trocar uma ideia, também pode fazer isso por meio do e-mail, que a gente vai entrar em contato, a gente faz essa troca, né? Que é muito importante para a gente. Mas o primeiro caminho seria a própria escola, é isso, Andréia? Se é um projeto no âmbito da escola, ele é estruturado na escola mesmo, né? Entendi. Aqui, a estruturação dos projetos que a gente faz e assessora são os projetos mais estratégicos, mas a gente está aberto para ajudar, né? Com certeza. A gente pode ajudar nessa estruturação, e a gente já tem, inclusive, material. Ano passado, a gente disponibilizou uma formação, que foi muito legal. A gente pode também conversar com o Cefop para disponibilizar novamente. Ok. Odair, se for alguma coisa específica que a gente não tenha respondido, você pode escrever e a gente encaminha novamente, tá bom? Obrigada, Andréia. Nada. Então, gente, continuando, vou falar um pouquinho agora do circuito de gestão. Como a Andréia falou, ele não acontece em todas as escolas, mas em muitas escolas da nossa rede. É uma metodologia exatamente para auxiliar a gente, né, as escolas, sobretudo, mas também a nível de superintendência e a nível de secretaria, como a gente vai realizar esses projetos, essas ações, em concordância também com o mapa estratégico. Então, o circuito de gestão ele é um desdobramento do planejamento estratégico dentro da escola. Ele acontece 3 vezes no ano, esse ciclo, e ele tem algumas etapas, que são essas que estão aí na imagem. Ele começa com a pactuação de metas. Então, no começo do ano, tem o compartilhamento dessa meta anual do IDEB, né, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. A gente tem essa meta enquanto rede, mas essa meta anual também, ela vai ser desdobrada para a escola. Então, cada escola vai ter uma meta para aquele ano. E cada superintendência também vai ter uma meta levando em consideração todas as escolas que estão sob seu guarda-chuva ali, né, daquela superintendência. Então, essa é a etapa de pactuação de metas. Posteriormente, a gente tem a etapa de planejamento. Nessa etapa de planejamento, tem a priorização das causas e dos desafios que a escola vai enfrentar e atuar durante aquele ano, concordando novamente com os objetivos estratégicos. Então, a escola vai desenvolver um plano de ação, a superintendência também desenvolve o seu plano de ação. Todo o circuito de gestão, ele tem os protocolos, que são os documentos direcionadores e orientativos com relação a todas essas etapas do circuito de gestão. Então, a escola ela vai elaborar esse plano de ação, pensando exatamente nesses desafios que ela encontra dentro da escola, relacionados aos objetivos estratégicos do mapa. Cada ação dessa ela vai ser definida, vai ter um resultado imediato para aquela ação, e nesse plano de ação a gente vai descer até o nível de tarefa. Depois a gente tem a parte de execução, né? Nessa parte de execução, é exatamente quando a escola, as superintendências, elas começam a executar o que foi pensado na etapa de planejamento, na parte do plano de ação. Então, vai ter o registro dessas atividades, de como vai estar o andamento dessas atividades. Existe o SIGAE, que a gente fala, né, que é a ferramenta, o sistema que a gente utiliza que as escolas utilizam, as superintendências, e a gente tem essa visualização também na SEDU Central, para acompanhar essas atividades e a execução dessas tarefas e os resultados em si que são atingidos durante o ano, né, do que foi planejado. E durante esse período de execução, além de visualizar, né, como está o estágio dessas execuções, tem também os indicadores estruturantes, que são pontos fundamentais para o bom desenvolvimento dos estudantes na escola, para aprendizado, e também influenciam diretamente na meta do IDEB, que são a frequência do estudante, o percentual de aulas efetivamente dadas, né, para o que era programado, e o percentual de estudantes com média
para aprovação direta no trimestre. Então, são 3 indicadores também que são acompanhados durante todo esse processo do circuito de gestão. Depois disso, a gente tem a etapa de avaliação dos resultados. Então, a gente vai partir, a escola lá olha para o plano de ação, olha para o que foi executado e tem que se perguntar se as evidências que estão ali estão, de fato, seguindo o caminho esperado, seguindo o caminho que foi planejado lá no início. E se esses resultados eles estão acontecendo de fato. Então, nesse momento de avaliação, a gente vai ter as chamadas reuniões de nível, né? Então, a gente tem as reuniões, a comunidade escolar, ela faz uma reunião exatamente para fazer essa avaliação dos resultados. Posteriormente, a SRE, ela vai avaliar também os resultados do conjunto de escolas, né? O que foi atingido até ali. E as SRS também compartilham isso com uma CEDU central, para entender e ver como está o encaminhamento do que foi planejado, o que está sendo executado e como estão os resultados, né? Se de fato está sendo atingido da maneira que foi planejado. Depois dessa avaliação, a gente tem a etapa de compartilhamento de práticas, que foi algo que a Andréa mencionou também antes, que é super importante, exatamente é um momento de conversa entre escolas, entre superintendências, para poder compartilhar o que deu certo, o que pode ser adaptado para uma outra escola, para um conjunto de escolas de uma outra superintendência, e fazer esse compartilhamento de conhecimento, de práticas, e auxiliar de uma maneira que todo mundo possa apresentar o que fez, o que deu resultado, e também para outras falarem também o que não deu muito certo, que isso também é muito importante, né? A gente vê, às vezes, o que não deu certo, para poder pensar em melhorias, pensar no que pode ser adaptado. Por fim, depois dessa parte de avaliação, enfim, de compartilhamento de práticas, a gente tem a correção de rotas, exatamente para poder observar, uma vez que que a escola ela entendeu, né, o que está funcionando, o que não está funcionando, o que pode ser feito para revisar o que foi planejado anteriormente no plano de ação, né? Então, nesse momento, podem ser inseridas novas ações, algumas ações podem ser canceladas ou interrompidas, ou simplesmente ajustadas para poder produzir os resultados esperados. Então, o momento mesmo de repensar o que foi pensado lá no início no planejamento, para poder continuar as atividades, sempre pensando nos resultados intermediários que a gente pensou no planejamento e também na meta que foi pactuada no começo do ano. Então, o ciclo de gestão, ele tem todas essas etapas, ele acontece 3 vezes no ano, exatamente para depois da correção de rota, a gente continuar a execução e ficar nesse ciclo até o final do ano. Não sei se a André quer complementar com alguma coisa sobre o circuito. Assim, o circuito, essa metodologia, né, a gente tem um apoio do Instituto Unibanco, né, essa metodologia é deles e já está há alguns anos, ela era exclusiva do ensino médio, hoje a gente já levou para as escolas que ofertam o ensino fundamental as séries finais, só que nem todas as escolas possuem, né, assim, tem escolas que são que tem só o ensino fundamental, né? E aí essas escolas elas não possuem, mas nada impede que isso seja aplicado na escola, entendeu? É porque existe um sistema informatizado, né? Então, assim, não teria disponibilização do sistema, mas a metodologia ela pode ser, sim, aplicada por toda e qualquer escola, né? Que é uma metodologia para você elaborar um plano de trabalho, enfim, tem os protocolos, né? E isso pode ser facilmente seguido, né? Sem problema. É isso. Aí eu acho que aqui a gente pode abrir para algumas perguntas. Eu vi que uma pessoa fez um comentário que está ansioso pelas melhorias do SEGES, nós também. Né? Nós somos usuários aqui das informações do SEGES e a gente está bem ansioso pelo que está proposto. Andréa, a Fernanda, ela fez o seguinte comentário: quando a gente propõe um projeto, inicialmente podemos oferecer na escola e, caso obtenha sucesso, podemos expandir para outras escolas, é isso?
mas não necessariamente precisa ser implementado em todas as escolas, né? Perfeito. Quando você tem um compartilhamento de práticas, né, isso pode ser levado para outra escola, né? E isso pode, eventualmente, virar uma política, por que não? Né? Por que não? O Jorge está perguntando o seguinte, para a elaboração desses projetos, vocês ouvem a opinião das escolas? Ouvimos sim, Jorge. A gente tem 2 momentos. O próprio circuito de gestão, ele traz para a gente muita informação, tá? Da escola. Né? Nesses protocolos, eles trazem muita... Já é um grande diagnóstico para a gente leva isso sim em consideração. Né? E para o planejamento desse ano, a gente teve um momento de escuta da rede, né? Foi aplicada, eu acho que a Natália pode até falar com mais propriedade sobre isso, né? A gente aplicou um questionário para escutar os estudantes, para escutar a equipe técnico-pedagógica, e trouxe muita informação, e sim, foi fundamental para o nosso planejamento, né? E sim, é levado sim em consideração. E a gente faz sim essa escuta. Só complementando essa parte da escuta da rede, né, que a gente utilizou no planejamento, exatamente para pensar no planejamento participativo, né? E então a gente fez esses formulários, fizemos também um formulário para os professores, e nesses formulários a gente abordou diversos temas, desde a parte dos programas, dos projetos, das ações, até parte de infraestrutura, a parte de metodologia também de gestão pedagógica utilizada. Falamos também sobre comunicação, então tinham perguntas e espaços abertos também para sugestões e críticas e comentários sobre todos esses temas abordados, tanto para os estudantes quanto para os professores e para a equipe técnico-pedagógica também. Então foi um resultado muito, muito bom que a gente teve, assim, de insumo mesmo para poder apoiar a gente a construir o mapa estratégico que a gente apresentou, né? Também para as políticas, né? Para a construção das políticas. Sim. Isso sim é levado em consideração, né? Mais perguntas? Tem no chat, João Gabriel fala... Não, ele só faz uma observação, ou você está fazendo uma pergunta, João? O Espírito Santo, em 2019, atingiu a melhor nota no IDEB, porém atingiu apenas 98% da meta, abaixo da média. Em 2020, tivemos um ano atípico com a pandemia, vários alunos foram aprovados, praticamente todos. Como e o que a CEDU pretende fazer na prática para melhorar essa marca, /mancha, que provavelmente vai macular e prejudicar a educação no país inteiro? É a pergunta do João Gabriel. Então, João, você vai ver nos nossos objetivos estratégicos, né, isso aparece de forma muito clara, né? E aí eu vou falar para você a recomposição da aprendizagem, né? Isso é um objetivo nosso, né? E você vai ver nas nossas ações. Aí, quando você acessar, né, as diretrizes pedagógicas, a gente tem o PFA, né, o Programa de Fortalecimento da Aprendizagem, a gente tem, sim, as ações voltadas para isso, e isso é, sim, um objetivo estratégico, né, finalístico para a gente. E o PFA, ele é um projeto estratégico nosso que é monitorado sistematicamente, né? E aí, nas diretrizes, assim, você pode conhecer de forma mais detalhada e, enfim, a área também, né? Eu não sei se vocês vão ter um momento com a equipe pedagógica, mas também pode apresentar de forma mais detalhada para vocês esse programa, né? Mais alguma? Não, aqui é só uma observação, só para a gente dar continuidade aqui na sequência do chat, tá, Andréia? Tá, João. A Helena pergunta se o formulário de frequência tem algum erro. Não, Helena, quando vocês escolhem a superintendência e marcam a escola, finaliza o formulário, por isso que dá o salto, tá? Depende
da sequência aqui e entre as superintendências, não tem erro, não. A Tatiane, ela pergunta, ela faz uma observação, quando iremos aprender mais sobre o trabalho do ASE na prática, como fazer histórico, SEGES? Então, Tatiane, a formação, ela tem esse panorama inicial, né, em que os formadores estão... Ontem a gente viu os subsecretários, a Carol apresentou sobre o curso, hoje a Natália e a Andréia estão falando desse planejamento, dos projetos da SEDU, como que todo esse trabalho e os dados coletados e lançados no sistema pelos ASS chegam para o planejamento até o governador, né, determinam as metas, o orçamento, tanta coisa envolvida. E aí, aos poucos, a gente vai trabalhando, né? Amanhã vocês vão estar com a Maria, que vai falar sobre a vida funcional, e depois vai se tratando de tópicos cada vez mais específicos, tá bom? Então, ao longo da formação, a gente vai especificando as questões, tá? Acho que é isso. Tem mais alguma pergunta? Outras questões que são mais específicas, que vocês vão ver adiante. A questão da EJA, como eu falei no início, vai ter uma formação específica pela gerência da EJA, tá? Para as escolas que são CEJA. É isso. Tem mais alguma pergunta, pessoal? A gente pode continuar, então, Fátima? Claro, podemos sim. Então, tá bom. Pode passar um slide. Isso, obrigada. Não, é o anterior. Isso da cadeia de valor. Então, gente, a gente apresentou para vocês o mapa estratégico, né? Falamos também sobre os programas e projetos. E agora eu vou falar para vocês sobre a cadeia de valor, né? Que ela resume também, a cadeia de valor é uma maneira de resumir e representar o conjunto de processos de trabalho que são realizados dentro da organização. E quando a gente fala organização, é desde lá da sede central até a escola. Então, vocês vão ver também que a linguagem ela é a mesma e bem próxima do que a gente viu no mapa estratégico, porque está tudo alinhado. Os processos, eles são exatamente o que a gente executa e como a gente executa para poder realizar as nossas atividades do dia a dia e para realizar também os projetos e as ações dentro da secretaria de uma forma geral. Então, eles estão relacionados também com a missão e a visão, porque é da maneira e do processo que a gente trabalha que a gente vai conseguir atingir a nossa visão, né? Sempre pensando com foco na nossa missão também. Então, ali está objetivos estratégicos, depois eu tenho que mudar, na verdade, não são objetivos estratégicos, são só os macroprocessos. Então, a gente tem aí os macroprocessos finalísticos, né, que é o planejamento educacional, a promoção do acesso, da permanência e da aprendizagem, e o acompanhamento e avaliação do ensino e da aprendizagem. Então, dentro de cada um desses macroprocessos, a gente tem processos de trabalho que vão estar relacionados a essa finalidade, a cada uma dessas 3 finalidades. A gente tem os macroprocessos de suporte, que estão relacionados à gestão de pessoas, administrativa, de tecnologia da informação e comunicação, a parte de infraestrutura, serviços e operações e a parte de comunicação, que são exatamente os processos que, como o nome já diz, dão suporte para que os processos finalísticos aconteçam. E a gente tem também os macroprocessos estratégicos que estão mais ligados à parte de gestão, né? Estão mais ligados àquela parte dos objetivos estratégicos gerenciais, que é o direcionamento e monitoramento da gestão e o controle institucional. Pode passar, fazendo favor? Da cadeia de valor, a gente desdobra ela para uma arquitetura de processos. Esse foi um trabalho que a gente fez durante o ano passado também. A gente conversou com
praticamente todas as áreas da secretaria, exatamente para entender de forma clara o que a Andrea falou logo no início, que muitas vezes no organograma a gente vê tudo na forma de caixinha, mas como que os processos de trabalho se relacionam entre áreas diferentes, essa interdependência entre as áreas também, para poder atingir um determinado resultado, ter um determinado produto. Então, a arquitetura de processos ela vai mostrar isso dessa forma. Quais são os processos de trabalho? Então, dentro de cada um daqueles macroprocessos que eu apresentei na cadeia de valor, a gente tem dentro deles os processos. Aí a gente tirou um print, mas esse é um link que ele é interativo, então se vocês acessarem depois, vocês conseguem ir clicando em cada uma das caixinhas, mas a ideia é que cada uma dessas caixas, elas vão apresentar os processos respectivos àquele macroprocesso, e isso é uma forma da gente, enquanto secretaria, entender tudo o que acontece, porque é muita coisa, né, muitos processos, muitas etapas, enfim, tudo que acontece dentro da secretaria de um modo geral, para dar transparência para a sociedade também. Isso é um link disponível no site, então, para a sociedade também ter essa oportunidade de saber tanto a nossa missão, a nossa visão, quanto os nossos objetivos estratégicos e o que a gente faz enquanto processo para poder atingir esses objetivos estratégicos. E então é interativo, dá para acessar. Isso também está lá no mesmo portal da educação, onde vocês acessam as diretrizes pedagógicas, que eu vou apresentar até mais para frente. Pode passar, fazendo favor? Então, aí está o portal da educação. Nesse portal, vocês vão conseguir acessar as diretrizes pedagógicas, a parte do planejamento estratégico, da cadeia de valor. Também tem quem somos, né, o subsecretário, o secretário, também os superintendentes, os contatos de cada um desses atores dentro da secretaria. Esse portal também, a gente desenvolveu ele na ideia de colocar as informações por perfil. Então, a gente tem as informações que são para o perfil do estudante responsáveis, outro para o perfil de professores e outro para o perfil de gestores. Então, vocês vão ver que tem abordagens diferentes em cada um desses perfis e informações diferentes para cada um desses perfis, de acordo com a necessidade de cada um deles. Esse portal, ele é mutável, né? Então, à medida que vão aparecendo outras ações, outras informações importantes, a gente vai inserindo no portal. Tem também a parte de serviço, vocês vão conseguir, nesse portal, acessar as plataformas que, no geral, a gente utiliza, o link direcionado para o SEGES, para o portal de serviços, enfim, para o eDocs, então, também tem essa parte ali de serviços. E, no geral, a gente tem também um link para direcionar para notícias, né, que aí vai para o site do cedu.es.gov.br. E é isso, depois vocês podem explorando mais o portal da educação, mas é uma ferramenta que pode auxiliar bastante também nesse entendimento geral, né, de tudo que acontece, do que está relacionado, dos programas, dos projetos, aí também a gente tem essas informações. Tem a parte dos dados educacionais também, então tem painéis de informação sobre esses dados educacionais, né, da rede, que vocês podem acessar. De uma forma geral, é isso, sobre o portal da educação. Vale entrar e explorar, né? Sim. E que tem testando bastante aí os links, informação. tem muita informação, tem bastante informação. E também a gente está aberto aí para sugestões, né? Que a gente pode, o que a gente puder melhorar, a gente vai melhorando. Aos poucos a gente vai fazendo. E é Então, isso que a gente tinha para apresentar. Isso. Já uma pergunta aqui no chat, João Gabriel. Natália, haverá um treinamento para os professores, coordenadores e pedagogos também? Porque é de vital importância para maior engajamento e melhor desempenho da educação como um todo. Para os professores, acredito que, né, sendo possível ter essa formação também, a gente pode apresentar, fazer essa apresentação para eles também.
Tá dando para me ouvir, gente? Tá sim. Eu não vejo, A gente se dispõe, né? problema. A gente se Porque eu fiquei dispõe também. pensando aqui também como que a gente pode apresentar isso tudo, né? De repente, fazer uma coisa mais simplificada para disponibilizar. Disponibilizar novamente a apresentação. Eu estou lendo aqui os links, as mensagens. A apresentação está disponível na sala da formação. Então, lá eles têm acesso ao PowerPoint que vocês compartilharam e a documentos também, arquivos que eles podem consultar, e tem um fórum, né, que tem algumas perguntas e eles podem, alguma questão a ser apresentada para eles conversarem entre eles e tal, apresentarem as questões no fórum, tá? Tem uma pergunta aqui do Guilherme, que ele diz o seguinte: no portal da educação vi que tem acesso para os professores, estudantes, responsáveis e gestores. Nós, agentes e servidores da secretaria, podemos ser direcionados para qual acesso? Futuramente poderia ter o acesso administrativo? Não tem que ter senha, não tem nada disso não, tá? É aberto. As informações que eu acho que vão atender ao agente de suporte seriam os do gestor, né? Mas isso tudo são coisas que a gente pode melhorar, e se houver a necessidade de criar um perfil específico para o agente, não há problema algum, a gente pode criar, né? Ou até a sugestão de alterar o nome, conforme as pessoas forem utilizando, né, e passando esse feedback para a gente vai fazendo essas melhorias. A princípio, eu acredito que o acesso seja o mesmo dos gestores, mas é aberto, tá? O acesso, a restrição é somente para os sistemas, né? Conforme o link que você acessa ali, aí pode ser que peça senha e tem que ter autorização. Para complementar também, tem lá no portal, tem uma parte que fala o que é o portal da educação. E lá no final, a gente deixou um formulário, caso a pessoa queira dar alguma sugestão, se ela procurou alguma informação que ela não encontrou. Então, pode tanto mandar pelos nossos canais, né, que a gente já mencionou, de e-mail, quanto também responder esse formulário, caso você não encontre alguma informação, ou você tenha alguma outra sugestão do que inserir. Então, tem esse meio também de comunicação. Mais perguntas? Acho que o pessoal... As perguntas agora, elas têm, pelo que eu estou notando aqui, são mais questões relativas ao curso. Então, pessoal, vocês têm alguma pergunta especificamente para a Andréia e para a Natália? Além de agradecer a elas pela apresentação, né? Porque é difícil, tá? Vocês estão tendo acesso a um cuidado, né, Andréia, de receber esses novos servidores e apresentar, ter esse panorama geral da CEDU. É tão importante para localizar, né? Quando eu cheguei aqui na CEDU, Unidade Central, eu só ouvia siglas. Exatamente. Eu também não tive esse momento dentro da secretaria, né? De como é traçado, como são traçadas essas ações dentro de cada
lugar, isso é muito importante, assim, faz um diferencial nesse acolhimento. Muitas siglas, né? Michele colocou, bem-vindo ao serviço público, Michele. É isso aí. Né? Mas, olha, a gente pode encerrar aqui agradecendo muito essa oportunidade, a gente fica super feliz também de compartilhar, né, o trabalho que a gente faz, e cada vez mais, assim, é uma necessidade que a gente tem, que a gente sente de que o que é planejado, que ele chegue até a escola, não faz sentido a gente pensar em planejamento de gabinete, né? A gente precisa fazer isso chegar nas escolas, eu espero que tenha ficado claro, e a gente está assim, inteiramente à disposição, né, para tirar as dúvidas, não precisa ser agora, a qualquer momento. O escritório ele é aberto para visitas, ele é aberto, pode mandar e-mails, enfim, podem ligar, fiquem super à vontade, tá bom? Sugerir também, né? Isso é muito, muito importante para a gente. E assim, reforçando, né, o que a gente falou no início, o papel, a importância que vocês têm, né, e da gente pensar fora das caixinhas, né, da caixinha escola, caixinha unidade central, superintendência, enfim, se a gente não pensar por completo, se a gente não pensar em processos, né, a gente vai falhar. Então, assim, é muito importante vocês terem a consciência, né, do quanto que vocês são fundamentais nesse processo de planejamento, né, o que a Fátima falou, quando chega lá no governador, tem o trabalho de vocês, né? Nasceu dali. Ivna, podemos finalizar, então, Natália? Podemos Aqui o chat está bombando com os agradecimentos, né? A gente que agradece essa oportunidade. A objetividade, o esclarecimento das questões. É isso, a gente agradece muito, então, a Andréia e a Natália de disporem do tempo, que a gente sabe, né, que a vida de todos é um corre, tanto para a SE na escola, quanto para a gente aqui na CEDU, né, Não é diferente. Não é diferente, né, cada um com suas atribuições. E agradecemos muito a oportunidade, né, de estar aqui, de ouvir todo esse planejamento, como que isso é elaborado, como que a gente faz parte, né, um trabalho de formiguinha, mas cada um contribui com a sua função, e como que é importante esse cuidado, né, com a função que a gente tem, como que a gente lança os dados, como que a gente compartilha e recebe os outros, tá bom? Então, a gente só tem a agradecer, viu? Obrigada, Natália, obrigada, Andréia. Se vocês quiserem finalizar. Não, mais uma vez agradecendo, né, essa oportunidade, para a gente é muito importante estar aqui, e é isso, e estamos à disposição, quando precisarem, e abertos, né, a todos vocês. É isso aí, pessoal, obrigadão todo mundo, e amanhã nós temos mais uma etapa, então, pessoal, aí, os ASS, fiquem atentos, mesmo bate-horário, mesmo bate-canal, só ir lá no AVA que a gente tem o link. Obrigada, Natália. Obrigada por tudo. Obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada, estamos à disposição. Obrigada, gente. Então, a gente vai liberar a Natália e a Andréia, e eu posso falar um pouquinho aqui com vocês sobre as atividades específicas lá do curso no SGF, tá bom?